madame, seja muito bem-vinda ao Yascast, o podcast onde a gente fala de viagens e de experiências de vida. Eu acabei de chegar de São Paulo, acabei assim, né? Já tem um mêsinho, já era pra ter gravado esse podcast antes, mas fiz essa viagem em outubro, final de outubro pra São Paulo e falei, próximo podcast tem que ser sobre São Paulo. Então, São Paulo é aí um município muito conhecido no Brasil e no mundo, né? Capital do estado de São Paulo também. É uma cidade que é considerada uma metrópole global, gente. Tem mais de 12 milhões de habitantes e é a unidade de federação mais populosa do país, com 46 milhões de pessoas. E abriga também a maior concentração de habitantes do Brasil em sua capital, né? Lá em São Paulo. Mas, assim, eu gosto sempre de fazer essa introduçãozinha sobre a cidade antes. Mas por que eu resolvi falar de São Paulo? Eu fui pra São Paulo em 2018, se eu não estou enganada, 3 vezes. 2 pelo financiamento da minha faculdade e uma sozinha com eu e minha avó que programamos e fomos. E aí em 2018 eu tava com 18, fiz 19, acho que era isso. Tava ali ainda terminando a faculdade, era bem nova. Terminando não, eu acho que tava na metade da faculdade ainda. E acabou vindo a pandemia em seguida. Então foi assim, as minhas maiores viagens antes da pandemia, antes de eu voltar a viajar esse ano agora que eu tô voltando. Então assim, eu tenho muita coisa pra falar do que eu achava antes, do que eu vi que é hoje mais velha, entenderam? Por isso que eu resolvi falar de São Paulo. 2 pontos, gente. Aqui tá tendo jogo e toda vez que tem jogo tem fogos. Então se vocês ouvirem alguns fogos aí no fundo, como o nosso podcast não tem corte, vocês assim, me desculpem, mas eu não posso esperar pra gravar, porque dia de semana eu trabalho na engenharia, fica mais complicado, eu tenho que gravar de fim de semana. E também tem os raios dos cachorros dos vizinhos, né, que estão sempre latindo. Então me perdoem aí qualquer coisa, mas vai dar pra ouvir tranquilo. Então, como eu tava falando, já fui pra São Paulo 3 vezes em 2018 e vamos lá. A primeira vez que eu fui foi pra financiamento da faculdade, que eu falei pra vocês que eu ganhei a viagem do financiamento. Como é que foi isso? Eu participei lá de um concurso de como que a educação mudou a minha vida. E esse concurso eu fiquei entre as 10 finalistas pra ir pra São Paulo com tudo pago pelo financiamento. Na época eu podia levar um acompanhante, meus pais não podiam ir, meu irmão era muito novinho, né, que meu irmão é 5 anos mais novo que eu. E aí eu levei um tio meu junto comigo e fui pra São Paulo pela primeira vez. E aí foi muito legal. Só que assim, né, foi um final de semana só, bem corrido, roteirinho certinho, feito pelo próprio financiamento da minha faculdade. Então não tive muita opção de escolha do que fazer. Aí a segunda vez foi com a minha avó, nesse mesmo ano, em outubro, se eu não me engano. Não, foi agosto, foi início de agosto. Que aí a gente ficou lá, foi umas 2 semanas, foi bastante tempo, só que a gente fez uns rolês assim. Na verdade, na época, eu não entendia direito qual tipo de rolê que eu gostava, né? Então já foi por aí. Mas aí minha avó queria ir na 25 de março, queria ir no Brás, mas um rolê que nessa data eu fiz, que eu gostei muito, foi a Bienal do Livro, que tava tendo lá em São Paulo. Pra quem não sabe, eu sou, assim, muito leitora, né? Eu amo ler, amo livro, então eu fui na Bienal um dia com a minha avó e com a minha tia, que nessa época a gente ficou na casa dessa minha tia, né, irmã da minha avó lá. E no outro dia eu fui sozinha. Gente, eu peguei metrô, andei em São Paulo lá tudo sozinha, uma doida. Nunca tinha nem andado de metrô na vida. E aí a terceira vez foi no final deste mesmo ano, foi dezembro, se eu não me engano, que eu ganhei de novo pro financiamento da minha faculdade. Eles queriam levar um dos finalistas de todas as edições desse programa que eles tinham pra participar de um comercial, né, que ia ter a Fernandinha Souza e tudo mais. Só que aí ia ser quem tivesse mais curtido, mais comentário, não lembro direito na época, quem tivesse mais lá no Instagram, na foto que publicasse, ia. E adivinha quem ganhou? Ganhei de novo, fui eu de novo. Esse foi mais rápido ainda, porque esse foi tipo coisa de um dia pro outro só. Mas eu conheci a Fernandinha Souza, eu participei do comercial, apareceu lá assim, um segundo, igual a Souza, mas participei. Vi como é que era que fazia um comercial, foi bem interessante essa experiência também. Isso em 2018. Depois, gente, tipo assim, eu era estudante, eu dava aula de reforço e tudo mais, mas eu não viajava muito, só fazia as viagens aqui no meu estado mesmo. E em seguida já veio a pandemia em 2020, então assim, eu não tive, acho que foi 20 da pandemia, não lembro direito.
Deve ter sido. Mas eu não tinha, assim, tanta liberdade pra sair, por não ter a minha independência. E também porque eu era um pouco criançona, então meus pais ficavam com medo de me deixar sair. Hoje eu tenho, assim, muito mais maturidade pra viajar sozinha, pra fazer as coisas sozinha do que eu tinha antigamente. Então eles estavam até certos. Eu lembro que teve até uma vez que eu queria ir pra São Paulo. Era pra quê, gente? Algum evento, algum show, não sei. Que eu queria porque eu queria ir. E eu já era maior de idade na época, mas meus pais não deixaram. Tipo assim, você não vai, você não... Não sei se eu era maior de idade ou se eu tinha 17, 16, por aí. Enfim, eles não deixaram. E eu concordo com eles. Hoje, concordo, né? Por não terem deixado. Porque, assim, acho que você tem que ir construindo aos poucos. Essa coisa de viajar sozinha. Igual eu já falei aqui no primeiro podcast, né? Sobre viajar sozinha, sobre sair sozinha. Então, foi bom essa construção aos pouquinhos aí que eu fiz. Mas, enfim, voltando aqui, a gente vai falar de São Paulo. Então passou aí, vocês sabem que esse ano tô voltando aqui com tudo para as redes sociais. Eu tô focando totalmente no conteúdo de viagem, porque é o que eu quero falar. E por isso, além de viajar porque eu gosto, eu tô procurando fazer mais viagens dentro da minha condição financeira esse ano pra gerar conteúdo mesmo, né? Por exemplo, eu nunca fiz uma viagem internacional na minha vida, ainda não. Mas tem muita viagem aqui no Brasil que a gente pode fazer que é interessante, que é legal, que pode agregar na vida de vocês, que vocês também vão poder fazer com pouco dinheiro. Então, assim, eu tô procurando fazer viagens que, assim, são um pouco menores, mas que cabem no meu bolso, no momento, e que eu possa gerar conteúdo pra vocês, pra ir crescendo o canal, pra ir crescendo o Instagram, pra então fazer as minhas viagens internacionais. E também, como eu falei, gente, pra ser essa construção, né, de degrauzinho, degrauzinho, pra eu ir acostumando a viajar sozinha e tudo mais, pra chegar na viagem internacional que eu quero. Então, esse ano eu tô voltando a fazer essas viagens, e aí surgiram 2 shows esse ano que eu queria muito ir. O primeiro foi o da Taylor e o segundo foi o da Julia B. Então, assim, tem vlog dos dois aqui, porque um eu fui pra São Paulo, que foi o da Julia B, e um eu fui pro Rio, que foi o da Taylor. Então tem vlogs de tudo aqui no canal, os episódios bonitinhos, organizados pra vocês assistirem. Então, principalmente de São Paulo, que é o foco desse podcast, mas a gente vai ter o podcast do Rio também. O que acontece? Eu tô falando aqui, eu vou contar a minha experiência, como é que foi e tudo mais, mas assiste os vlogs depois pra vocês verem realmente como é que é, porque é muito legal você ver na realidade ali os vlogs, ajuda muito, principalmente se você vai viajar pra aquele lugar. Mas aí surgiram então esses 2 shows. Já adianto que o da Julia B, eu queria muito ter ido pra Minas, que eu não conheço Belo Horizonte. Eu queria ter conseguido o ingresso de Belo Horizonte, mas eu não consegui. Aí eu comprei de São Paulo. E o da Taylor, eu queria muito ter ido pra São Paulo, mas eu não consegui. Aí eu consegui ingresso do Rio. Não, da Taylor tava uma loucura, né, gente? A gente vai ter podcast sobre isso, mas assim, foi uma loucura. Eu ter conseguido do Rio já foi um milagre. Então, fui, comprei o ingresso, tudo bonitinho. Comprei o ingresso e não tinha nenhuma programação, né? Não tinha ninguém pra ir junto, não tinha feito nada de programação mesmo. Então, eu comecei a falar assim, o que eu vou fazer nessa viagem? Eu até cheguei a chamar alguns amigos meus, tá? Mas ninguém quis ir comigo nessa viagem da Julia B, da Taylor. No podcast da Taylor eu vou falar certinho como é que foi. Então eu falei, uma ótima oportunidade pra fazer a minha primeira viagem realzona toda sozinha, né? Porque eu já contei aqui pra vocês, por exemplo, que teve Gramado. Deixa eu chegar mais perto aqui. Gramado, eu fui sozinha, mas lá tinha gente que eu conhecia. Essa de São Paulo, da Julia, não. Eu não tinha ninguém que eu conhecia, eu fiz tudo sozinha, eu decidi tudo sozinha. Assim, foi absolutamente tudo sozinha mesmo, sabe? Então, foi uma oportunidade de eu colocar em prática tudo aquilo que eu falei no primeiro podcast, né? Que eu já falei que eu sou acostumada a viajar sozinha, a sair sozinha. Faço muito isso, mas eu nunca tinha ido realmente pra outro estado sozinha, fazer tudo completamente sozinha e ir num show sozinha. Vocês estão entendendo? Assim, foi um monte de experiência legal que eu fiz. E aí, vamos lá. O show seria na sexta-noite, que eu comprei o ingresso. Lá no Teatro Bradesco. E aí, eu trabalhei no feriado pra folgar na sexta, porque eu teria que pegar meu voo de dia. Meu voo, na verdade, era à tarde,
Mas aí mudaram pra de manhã e eu perdi o dia todo no aeroporto, no avião e tudo mais. Mas eu poderia também, por exemplo, ter comprado o voo pra quinta noite e ter ido. Só que, como eu tinha essa opção aí de trabalhar no feriado pra folgar nessa sexta, foi melhor pra mim que eu gastei menos, né? Uma diária a menos e tudo mais. Porque eu trabalho home office. Ai, fogos aí, gente. Ai, susto. Não sei pra que as pessoas soltam fogos. Eu trabalho home office, então se eu sair à noite, no outro dia eu tendo internet, eu consigo trabalhar onde eu estiver. Mas eu preferi realmente folgar nessa sexta pra eu curtir. E aí eu fui de manhã e, como eu falei pra vocês, o voo mudou, eu tinha comprado o voo à tarde. Então o meu Airbnb estava reservado da sexta pro sábado, do sábado para o domingo. E aí eu só podia entrar 2 da tarde no Airbnb. O que eu fiz? Eu cheguei e fui... Pra onde que eu fui? Se eu fui direto pro shopping, deixa eu pensar aqui, gente. Acho que foi. Esse foi. Eu cheguei e fui direto pra um shopping que era perto do meu Airbnb. Porque eu cheguei no aeroporto de Congonhas. Não era tão longe, igual era Guarulhos, do onde eu queria ficar. Mas era longe, tipo, eu tinha olhado antes, tava R$100 o Uber. Lá na hora eu olhei e deu R$70 o Uber. Poderia ter ido de metrô? Poderia. Mas fiquei com medo, tá? Fiquei com um pouquinho de medo. Porque são 5 anos, né, que separam uma vez que eu fui em São Paulo. Que apesar de ter andado de metrô da outra vez a minha tia me deu as linhas certinho, entendeu? Falei assim, olha, você vai desse pra esse pra chegar lá na Bienal. Então eu ia perguntando pros policiais, eu sabia onde eu queria chegar. Dessa vez eu até cheguei a perguntar pro dono do AP, falando, você sabe chegar do aeroporto de Congonhas ao apartamento? Ele falou que não sabia, então assim, eu preferi pagar o Uber por conforto mesmo, sabe? Mas do que eu lembro da outra vez, não é tão difícil pegar metrô, mas preferi pagar o Uber. Fui de Uber até esse shopping, que é o shopping Pátio Higienópolis, que ele era pertinho do meu AP. Falei assim, vou ficar fazendo hora no shopping, porque aí passa a hora até as 2, almoço, bonitinho, pá. Então, esse shopping, já começa aí, gente, esse shopping foi um dos shoppings mais bonitos que eu já vi na minha vida. Sério. E assim, não é mais bonito porque ele é todo moderno. Eu gostei justamente que ele não tem essa pegada. Ele tem uma pegada retrô, uma arquitetura totalmente mais voltada assim pra uma coisa mais antiga. Mas não sei nem que época que eu poderia dizer que é. Mas é uma coisa mais antiga, sabe? Muito lindo esse shopping. Tem nos vlogs, igual eu falei pra vocês. Tudo que eu tô falando aqui tem nos vlogs. Então você vai depois do podcast, assiste os vlogs pra você entender direitinho como é que vai te ajudar muito. Mas esse shopping era lindo, gente. E ele tem um terraço na parte do último andar, literalmente aberto, sabe? Tipo, você consegue ver as árvores. Lindo, é lindo. Eu realmente gostei muito desse shopping. Lá, adivinha, só comi o quê? De almoço, risoto. Toda em qualquer oportunidade de comer risoto. Eu tô comendo risoto nas viagens, gente. Só não como quando não tem, porque eu sou apaixonada por risoto. Eu falei que eu acho que eu vou até começar agora a anotar, tipo, os risotos que eu tô comendo, valor, dar nota e botar no site, blog, né, que eu tinha antigamente, eu não alimento tanto, eu tenho que voltar com ele, inclusive. Me conta aí o que vocês acham dessa ideia. Mas aí depois do shopping eu peguei o outro Uber para o meu AP, mas assim, foi coisa de R$10, porque era bem pertinho. E isso aí eu já tinha pesquisado antes, tá bom? Eu olhei, fui no Maps, botei o endereço do meu AP, olhei o que tinha em volta e aí achei o shopping. Eu poderia até ter ido a pé, só que eu fiz compras no mercado, e fica uma dica aí pra vocês. Eu comprei tipo pão de forma, ricota, suco de laranja, água mineral, porque eu já levo pro AP e evito gastar dinheiro com café da manhã, café da tarde, essas coisas. Eu gosto de gastar dinheiro na rua só com almoço e janta, porque são refeições principais que a gente tem que se alimentar bem. Mas café da manhã, café da tarde eu não gosto de gastar dinheiro na rua em viagem. E mesmo assim, ao almoço e a janta, eu sempre escolho um pra gastar mais, sabe? Aí eu vou falar pra vocês do almoço do sábado, por exemplo, vocês vão entender. E aí, o show era sexta-noite, né? Então eu cheguei no Airbnb 2 horas, tomei banho, me arrumei, descansei um pouco e já parti pra me arrumar pra ir pro show. Porque antes do show, eu também tinha outra coisa pra fazer. Então eu olhei lá, o show era no Shopping Bourbon. Shopping Bourbon. E aí eu olhei como é que era aquele shopping, a distância, tudo o que eu faço, gente. Eu tenho Uber, aí eu boto tipo o endereço do AP,
o endereço do shopping, vejo lá quanto é que tá dando. Eu calculo tudo isso antes pra eu ter uma noção de quanto financeiro que vai dar, pra eu já ir com tudo certinho e não gastar mais porque eu sou um pouco consumista. E também não tem dinheiro pra ficar gastando assim, né, gente? Então, a gente tem que programar. Aí tá, eu vi que nesse shopping tava tendo na mesma época, ia acabar no final de semana que eu tava indo, se eu não me engano até, uma exposição do Oscar Niemeyer. O Oscar, tipo, pra quem é engenheiro, gente, nossa, ele é um arquiteto muito famoso, ele construiu Brasília, né? Então, assim, não tem nem o que falar. E aí eu, tipo assim, falei, não é possível. Tô só olhando um negócio aqui rapidinho, gente, um minuto. Respondendo minha mãe aqui no WhatsApp. Falei assim, não é possível que tá tendo uma exposição do Oscar Niemeyer no mesmo shopping que eu vou ver o show da Julia B. Então, 7 horas eu marquei, comprei o ingresso pra exposição. O show era, acho que o portão abria 8h30 e era num teatro lá dentro. E foi um show, assim, incrível. A exposição tava linda, né? Fui lá, vi a exposição e tudo mais. O show, gente, foi meu primeiro show sozinha na vida. Nunca tinha ido em um show sozinha. E foi num teatro, se eu não me engano o nome era Teatro Bradesco, que tem lá dentro do Shopping Bourbon. E eu achei assim incrível, o show começou cedo, começou às 9, 9h30, tinha lugar pra sentar, cada um com o seu lugar marcado, acabou cedo, antes, tipo, umas 11 e pouco já tinha acabado, aí só pegar Uber, chegar em casa, deu meia-noite e pouco, mas acabou cedo. Nossa, gente, maravilhoso, eu adorei esse show, foi um dos melhores shows da minha vida. Eu falo assim, que não perde pro da Taylor Swift, por eu amar muito as músicas da Taylor Swift, tá? Mas em conforto, um show no estádio que foi o da Taylor e um show em um teatro que foi da Julia, nossa, gente, 1000 vezes um show em um teatro. Eu adorei essa ideia. Eu espero que os artistas continuem fazendo isso aí, tá? A Julia é super simpática, vozeirão danado, o mesmo vozeirão que aquela mulher tem nas músicas pelo Spotify, ela tem ao vivo. Eu, assim, acompanho a Julia também já há algum tempo. Desde que ela lançou Menina Solta, eu comecei a acompanhar. Uma amiga minha viu essa música. Aí falou assim, nossa, essa música é muito sua cara. Gente, porque, tipo assim, eu nunca namorei sério na vida, né? Tipo, sério, vamos namorar. Eu sou bem doidona, assim, tipo, no sentido de que eu não me prendo muito. O dia que eu me prender em namorar, vai ser porque realmente eu quero, porque o cara é foda, compartilha os mesmos valores, mesmas princípios que eu, que quer as mesmas coisas que eu, porque senão, gente, eu não tenho paciência. Aí minha amiga falou assim, nossa, Yasmin, essa música é muito sua cara, Menina Solta. E aí eu conheci a Julia e amei essa... Você vê só, né? Isso me levou a estar em São Paulo esse ano. Então é muito interessante como é a vida. Mas o show foi maravilhoso, na saída foi até tranquilo pegar Uber. Eu achei que ia demorar mais, demorou uns 20 minutos pra conseguir entrar em Uber. E aí cheguei em casa, fui dormir, no outro dia já tinha toda uma programação feita. Quase tudo deu certo. A parte da manhã eu tinha reservado pra ir no Sampa Sky. Gente, quem é engenheiro aí também vai amar, né? O Sampa Sky, ele é uma plataforma de vidro que fica no 42º andar de um prédio lá em São Paulo. Se eu não tô enganada, eu não notei aqui no meu roteiro, mas se eu não tô enganada, são 170 metros de altura. Deixa eu pesquisar aqui, pra falar certinho pra vocês. Sampa Sky, altura 150 metros do solo, ó. O Sampa Sky é uma atração turística do centro de São Paulo que oferece a opção de você, a experiência de você andar nas alturas a 150 metros do solo. Então tem vídeo aqui também, tá? Desse dia. Tem vídeo de tudo, tá? Eu tô gravando muito vlog pra vocês, tá ficando muito legal o canal. E foi uma experiência incrível, porque, né, gente, eu sou engenheira, então eu analisei tudo, eu vi lá a estrutura metálica que vai pra fora pra segurar a parte de vidro, mas mesmo assim, mesmo eu tendo a noção técnica de como aquilo funciona, deu um medo danado de subir em cima daquilo, porque literalmente é uma plataforma de vidro, você olha pra baixo e não tem nada. Mas subi, tirei foto, gravei vídeo. Você vai pro Sampa Sky, aconselho você, inclusive, a comprar o ingresso antes, tá? Que eu vi gente lá na hora tentando comprar e não tinha mais. Eu comprei o ingresso antes. Aí, chegando lá, você vai subir, tem um café, tem toda uma área instagramável, lugares pra você tirar foto além das plataformas. Porque você recebe uma senha e você pode ficar 1 minuto e meio em cima de cada plataforma. São 2 plataformas.
Então, assim, você tem 1 minuto e meio pra você tirar a sua foto lá em cima e rachar, porque muita gente, se deixar muito tempo, a pessoa não acaba atrapalhando a fila, né? Aí fica uma pessoa lá pra ajudar, igual eu tava sozinha, o menino que tirou a foto minha na primeira plataforma, gente, excelente. Eles devem treinar aqueles empregados pra tirar foto, porque o menino foi muito bom, gravou foto, gravou vídeo, perfeito. A segunda plataforma era uma moça, também tirou uma foto boa, mas eu achei os da primeira mais bonito. E aí, eu amei o Samp Sky, amei mesmo, foi uma experiência incrível. Depois disso, eu tinha decidido que eu iria almoçar na Casa das Rosas. Casas da Rosa, gente, ela fica na Paulista. Deixa eu explicar, deixa eu pesquisar aqui pra poder explicar pra vocês o que é, porque eu não consegui entrar. Aí já vamos lá a programação pra você ver, ó. Que não deu muito certo por um pouquinho de falta de pesquisa minha. Casa das Rosas é um casarão no estilo clássico francês localizado na Avenida Paulista. É dedicado a diversas manifestações culturais com enfoque na literatura e poesia. É um dos edifícios remanescentes da época da ocupação inicial da cidade. Então, tipo assim, você imagina aquele monte de prédio e aquela casa linda, antiga lá no meio. E o que aconteceu? A Casa das Rosas estava fechada. Porque tava em reforma já há muito tempo que a gente não conseguia entrar. E eu achei que já tava liberado. Só que eu cheguei lá e descobri que era na outra semana que ia liberar. Mas o jardim da Casa das Rosas e o restaurante, a cafeteria que tem lá, tava aberto. Que é o History, não sei falar direito. E aí eu tinha programado de almoçar nessa cafeteria, né? E depois ir pra Casa das Rosas. Então, assim, eu só almocei lá, comi um risoto maravilhoso com filé mignon. Ó, eu esqueci só de pedir pra deixar bem passado, que eu não gosto de carne mal passada. Mas tava uma delícia. Aí eu entro nesse ponto com vocês. Eu escolhi gastar mais no almoço nesse dia, porque à noite eu até pensei em sair. Só que me deu muita preguiça. Eu falei assim, vou comer bem no almoço. À noite em casa, ou eu peço alguma coisa se eu tiver com muita fome, ou eu como mesmo as coisinhas que eu tinha comprado no mercado, sabe? Então, tipo, eu escolhi a refeição que eu queria gastar mais. Aí foi o quê? Foi uns R$120, os outros 150, não lembro direitinho. Mas assim, foi uma refeição mais cara. Porém, é o que eu falei, a gente tem que ir equilibrando. Eu gosto de comer bem, então eu escolho refeições que eu quero comer melhor. Entendeu? Isso aí é um fator que eu gosto de gastar dinheiro. Mas, por exemplo, eu não gasto dinheiro com bebida, que eu não bebo. Então, já elimino aí uma coisa muito cara, que é o álcool. E, tipo, baladinha, essas coisas, eu não gosto tanto. Ainda mais sozinha. Vou pra uma balada em São Paulo sozinha. Eu acho um pouco perigoso, sabe? Então, eu já economizo dinheiro de rolês que não são tão, assim, minha vibe. Mas aí, depois da Casa das Rosas, passei um pouquinho no jardim. Como tava fechado, gente, eu fui pra Japan House, que é em frente, que é uma casa dedicada à cultura japonesa. Eu não entendi nada. Tipo, eu sou muito assim, eu me proponho a novas experiências mesmo sem entender muito do assunto. Porque, assim, cultura japonesa não é minha vibe, gente. Eu não pesquiso sobre esse assunto. Mas eu fui lá, vi a exposição, li, entendi. Então, assim, é você se expor às novas coisas pra aprender mesmo. Aí da Japan House já aconteceu uma coisa. O que eu tava planejando? Eu queria ir na Casa das Rosas, na Japan House, que é um em frente ao outro. Então eu peguei um Uber lá do Samp Sky para a Casa das Rosas. E a minha intenção era ir no Museu de Arte, no Mirante do Sesc e na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Mas a minha intenção era ir andando pela Paulista pra ir nesses locais. Só que acabou que eu vi que não era tão perto assim. Que eu tinha olhado pelo Google, gente, na minha cabeça seria perto, mas lá não é tão perto. Tipo, pra eu caminhar da Casa das Rosas da Japan House, Casa das Rosas, que é tudo no mesmo lugar, para o Museu de Arte, era uns 20, 30 minutos andando, sabe? Pelo que o cara da segurança me falou. E... Yasmin, não é tanto. O negócio é nem andar. O negócio é que eu realmente fico receosa de ficar andando nessas ruas, porque tem muito mendigo em São Paulo. Então, assim, eu fiquei com um pouquinho de medo, confesso. Aí eu peguei um Uber da Japan House pro MASP. E quando eu cheguei no MASP, eu dei graças a Deus que eu pedi aquele Uber, gente. Tinha muito morador de rua lá. Eu não sei o que é. Tipo, o MASP, ele tem uma coberturona grandona em cima. Aí você entra aqui nesse cantinho e aqui, assim, fica tudo aberto. Tipo, é tampado, coberto, mas é tudo aberto. E ali, tudo cheio de morador de rua. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo do MASP, mas aí eu entrei lá pra dentro, tranquilo. Na hora que eu saí, eu fiquei esperando o Uber lá dentro, só quando o Uber chegou,
eu saí correndo e pá. Mas eu confesso que eu fiquei com receio. Realmente, São Paulo tem muito morador de rua. E o MASP, né? Como é que foi o MASP? MASP é Museu de Arte Moderna. Não sei se tem moderna. Museu de Arte de São Paulo. Gente, eu também não entendi nada. Eu descobri que eu não entendo porcaria nenhuma de arte. Porque eu olhei aqueles quadros e eu não fazia ideia se aqueles quadros eram famosos, se não eram. Eu tava lá assim, bonito, né? Os quadros lá que eu não entendi nada. Mas tudo bem. Eu não tinha muito tempo pra ficar parada, tipo, lendo o que tinha atrás de cada quadro, porque são são 2 andares pra cima e 2 subsolos, se eu não me engano. É bastante quadro, bastante exposição que tem lá. Então, não dava tempo de eu ficar parando pra ler tudo. E eu descobri que eu não sei nada de arte, mas tudo bem, foi uma experiência legal também. E depois dali eu peguei outro Uber e fui pra Livraria Cultura do Conjunto Nacional, que é uma das maiores livrarias do Brasil. Ela é gigantesca. Deixa eu ver quantos metros quadrados ela tem, que eu também não anotei aqui. Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Tamanho. Deixa eu não sei se o Google dá, mas ela é gigante. Tem, ó, 4.300 metros quadrados. Ela chegou a falir e voltou recentemente. Então assim, eu falei, gente, eu tenho que ir lá logo antes que esse negócio vá falir de novo, né? O que acontece? Aí já vamos lá, entrar nesse assunto também. Eu entrei na livraria linda, maravilhosa, rodei a livraria inteira e não comprei um livro. Assim, muito caro, sabe? Não é vantagem pra mim comprar um livro num lugar daquele se eu posso comprar na Amazon. Então, acho que chegou a falir justamente por isso, porque eu achei caríssimos os livros lá. Mas foi uma experiência muito legal. E também gravei vlog. A livraria é linda. E esse conjunto nacional é tipo um mini shoppingzinho, assim, uma galeria que você entra, tem outras lojas. Atrás da Livraria Cultura já tem mais uma livraria. Então, assim, foi uma experiência bem legal, que eu já queria há muito tempo, tá? Na outra vez que eu tinha ido em São Paulo, uma das 3 vezes, não lembro qual. Acho que foi na vez que eu fui com a minha avó. Que eu já fui na Paulista. Todas as 3 vezes eu fui na Paulista, tá? Só que todas as 4, né? As 3 vezes de 2018 e agora de 2023. A que eu fui com a minha avó, eu consegui andar mesmo na Paulista. E eu fui não lembro se era sábado ou se era domingo, mas tava fechada. Tava muito legal. E aí eu fui numa livraria que tinha lá também, eu não vou lembrar o nome agora, mas é uma livraria muito grande, que eu amei. Eu tenho até um livro. Deixa eu ver se eu acho o livro que eu comprei lá. Um minutinho. Deixa eu pausar. Achei aqui, ó. Foi esse livro aqui. Tem até a data. Foi 28/7/2018 que eu comprei. Ferramentas dos Titãs, as estratégias, hábitos e rotina dos bilionários, celebridades e atletas de elite, do Tim Ferriss. Esse livro na época foi, tipo, acho que uns R$100, mas ele era bem grande, tipo, capa dura, eu achei que valeu a pena, então eu comprei lá. Eu realmente não tô lembrando agora qual é o nome da livraria, mas é na Avenida Paulista. Então, assim, esse rolê de livro pra mim é um rolê muito legal, que eu amo. Eu tenho que ir nas livrarias e bibliotecas das cidades que eu vou. Inclusive, Rio deu errado, eu ia na Biblioteca Nacional do Rio, mas deu errado, infelizmente. Mas aqui, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, eu adorei, mas não comprei nenhum livro, porque, tipo, tava absurdo de caro os livros. E eu posso comprar na Amazon, pra que eu vou comprar lá, entendeu? Nessa época que eu não comprava muito online ainda. Mas eu olhei o preço online na hora, não tava tão diferente. Esse livro, ele realmente é um livro caro, mas não achei nenhum legal lá na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. E aí, depois dessa livraria, gente, meu sábado acabou de passeio. Eu fui pra casa, pro apartamento. Não sei se eu cheguei a comentar, né? Eu comentei que é um AP, mas aí eu aluguei um Airbnb pra ficar. Eu tô preferindo ultimamente alugar Airbnb. Inclusive, esse é um vídeo que eu quero fazer aqui pro canal. Airbnb ou hotel? Qual é melhor? E eu ainda vou me desafiar a ficar em um hostel. Você sabe que eu sou meio fresca, né? Eu não sei se eu consigo ficar no hostel, gente, porque eu tenho um pouco de medo. E além disso, eu sou muito chata. Nossa, eu sou muito chata. Eu não sei se eu consigo compartilhar um quarto assim com outras pessoas aleatórias. Mas enfim, voltei pro apartamento sábado à noite. Aí eu ia pedir uma pizza, mas eu não tava com tanta fome. Comi as coisinhas que eu tava lá mesmo. Fui dormir, que eu tava cansadona. Domingo eu poderia ter turistado, porque meu voo era 6 da tarde, né? Mas eu escolhi fazer o quê? Eu tinha que liberar o Airbnb meio-dia. Eu escolhi ficar trabalhando a partir da manhã lá no
num apartamento. O prédio tinha tipo um coworking, sabe? Aí eu escolhi ficar trabalhando lá, já editar os vlogs, já fazer conteúdo, porque é muita coisa que eu gravo em viagem. É muito complicado você conciliar, na verdade, a viagem com criação de conteúdo e com criação de conteúdo YouTube e Instagram. Porque eu ainda tenho que gravar 2 formatos, deitado e em pé. Então é bem complicado. Eu já resolvi, tipo, como segunda eu tenho que trabalhar e vai estar tudo acumulado que eu faltei na sexta. Quando eu falto um dia, parece que o negócio. Nossa, junta tudo que eu não sei o que acontece. Mas eu resolvi então ficar trabalhando. Já editei conteúdo, adorei trabalhar no coworking lá, tem vídeo aqui também. Depois meu voo era 6 da tarde, na hora do almoço eu fui pra Guarulhos, que meu voo de ida parou em Congonhas, meu voo de volta saiu de Guarulhos. Guarulhos era muito longe, deu bem carinho o Uber também. Mas cheguei lá, fui almoçar, mas meu maior arrependimento é esse almoço, gente. Eu deveria ter pedido alguma coisa no apartamento, levado, comido lá, sei lá. Paguei, acho que foi R$80, R$70, não lembro direito, foi 50, tem que ver no vlog aí. Mas eu sei que foi um absurdo numa lasanha, que era um negócio de tipo... Aeroporto, gente, aeroporto de Guarulhos é muito caro, sério, não tem condição. Mas aí cheguei, a parte da tarde, depois do almoço eu fiquei assistindo o jogo do meu irmão, lá no aeroporto mesmo, pelo notebook, que meu irmão tava jogando na época as finais do Capixabão aqui. Meu irmão é jogador de futebol, pra quem não sabe. E depois cheguei em casa, a gente foi direto pra dormir, capotei. E aí foi essa minha viagem de São Paulo. Quais são as diferenças, né? O que é que eu vi, o que é que eu senti de diferente de 2018 pra agora. Como eu falei pra vocês, gente, 2018 eu fui 2 vezes pelo financiamento da minha faculdade. Então, assim, foi uma coisa muito legal, só que eu não tinha poder de escolha de onde eu queria ir. E o outro que eu fui com a minha avó foi super legal também, só que eu não falo nem que é poder, né? Porque, tipo, eu tava com a minha avó, então eu poderia escolher os lugares que eu queria ir com ela. Só que eu sinto que eu não tinha ideia ainda do que eu gostava de conhecer quando eu viajasse. Então, assim, eu fui pela onda lá mesmo, que minha tia tava indicando e tudo mais. Hoje eu já tenho mais noção, tipo, eu amo show, tá? Show mesmo, mas eu não gosto muito de balada, de ter que ficar acordada até tarde. Na verdade, eu não gosto de ficar acordada até tarde no show também. Eu amei que o show da Taylor, por exemplo, começou às 7h30 da Sabrina, 8h30 da Taylor, acabou cedo. Da Julia, acabou cedo. Eu não gosto de ficar acordada até tarde. Baladinha não tá sendo muito a minha vibe. Eu gosto de ir num restaurante, de comer bem, de sentar. Se for um barzinho ainda com uma música ao vivo, vai. Mas eu gosto de ir em lugares culturais, de ir em museu, de, sei lá, conhecer essa parte cultural da cidade em si. Então, assim, na época, em 2018, eu acho que eu não tinha muita noção das coisas que eu gostava ainda. Eu amadureci muito daquela época para cá. E além disso, eu não sei se é eu que não tinha noção mesmo ou se piorou, mas eu me senti mais insegura dessa vez em São Paulo. Porque eu lembro que da outra vez a gente andava assim, a gente aleatória. A gente pegou ônibus, pegou metrô, a gente andou, tudo que ela fez em São Paulo. Mas dessa vez eu me senti um pouquinho mais insegura. Não sei também se é pressão, ou se a gente vai criando juízo na vida, né? Mas me senti um pouquinho mais insegura em São Paulo. Por isso que eu só andei de Uber até, eu não andei... Talvez por estar sozinha também, né? Talvez por estar sozinha eu me senti mais insegura. Mas eu só andei de Uber, eu não peguei ônibus, não peguei metrô, não fiquei andando à toa na rua lá sozinha. Mas, enfim, eu amei ter ido pra São Paulo de novo. Eu já quero ir pra São Paulo novamente, ano que vem, se der. Porque, assim, Rio, São Paulo e, se Deus quiser, Minas, são cidades que estão muito perto aqui do Espírito Santo. Então, são rolês que, pra mim, se tornam bem mais baratos. Então, Rio mesmo, eu fui de ônibus, deu um BO lá com 2, 3 milhas, né? No podcast do Rio eu conto pra vocês. Mas a minha passagem de ônibus saiu R$60 daqui pro Rio, entendeu? Então, bem barato. A gente tem uma linha de trem que liga Minas e Espírito Santo, que eu sou doida pra fazer essa linha de trem, pra gravar tudo pra vocês. Então, assim, são rolês aqui em volta que eu consigo fazer que são mais em conta. Consigo fazer mais vezes, por assim dizer. Então, eu já quero voltar em São Paulo e eu quero visitar outros lugares. Porque, por exemplo, dessa vez eu fui no São Piscar e rolezei na Paulista. Eu quero muito ir no aquário que tem lá em São Paulo. Tem muito rolê lá em São Paulo que eu quero fazer, porque São Paulo é uma cidade muito incrível por isso. Essa é uma impressão que eu tive em 2018 e que eu continuo tendo agora
Porque assim, 2018 eu morava no interior, né? 4 horas aqui da capital, onde eu moro hoje. Então, assim, não tinha nada pra fazer na minha cidade, gente. Quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, meu Deus, tem tudo pra fazer aqui nessa cidade. Mas hoje eu moro não na capital em si, né? A capital do Espírito Santo é Vitória. Eu moro em Vila Velha, que é do lado de Vitória, que a gente chama aqui de Grande Vitória, que é o grande centro, a grande metrópole do estado. Mas aqui tem bastante coisa pra fazer. Então eu fui pra São Paulo e eu continuei tendo esse sentimento de que São Paulo a gente tem muita opção de tudo, sabe? Eu gosto muito de praia, mas eu também gosto muito desse ar de metrópole, sabe? Essa coisa meio Nova York, assim. Eu gosto mesmo. Eu queria muito ter conseguido o ingresso do show da Taylor pra São Paulo, mas não consegui. Mas foi bom que eu fui pro Rio, conheci o Rio e tudo mais. E, enfim, eu gostei muito, já quero voltar em São Paulo. Se você tiver ideias de rolês aí em São Paulo, comenta aí embaixo pra mim. Rio também, tá? Eu tenho uma amiga lá que de repente eu vou e ano que vem encontrar ela, não sei. 2025, quer ser esse ano. O outro vai ter Mundial de Ginástica Rítmica no Rio. E ó, já aviso a vocês, tá? Que 2025 eu tô no Rio. Eu quero ir em todas esse Mundial. Nossa, eu sou apaixonada por ginástica. Eu assisto o Mundial, assisto o PAN, assisto Olimpíadas, tudo pela TV, né? YouTube. Eu tô muito feliz que eu vou poder ir pro Rio ver as meninas aqui no Brasil. Nossa, perfeito. São Paulo, se tiver algum rolê legal, comenta aí pra mim, pra eu ficar sabendo. Eu quero te agradecer por ter assistido esse vídeo até aqui, né? Já tá bem grande. E por te agradecer por me acompanhar, sabe? É muito gratificante ter vocês aqui comigo. E vocês que estão permitindo o meu crescimento. Eu tenho certeza que se eu chegar no nível de criar conteúdo e viver só disso, vai ser por causa de vocês. E eu espero que esse dia chegue, porque eu quero viajar o mundo e quero compartilhar tudo aqui com vocês. E ó, queria mostrar aqui pra vocês que eu tô com a pulseirinha da amizade da Taylor, tá? Nós vamos ter podcast aqui da Taylor também, então você não deixe de se inscrever no canal pra receber tudo em primeira mão aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter assistido esse podcast. Beijão da Yas. Ai, ai. Nossa, gente, esse livro é muito bom, sério. Deu até vontade de voltar a ler agora. Coitado. Só que ele é muito grande, né? Então você lê as partezinhas. Enfim.